Aleluia, glória a Deus, paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Mãe Maria Helena, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, declarar que só Ele é Deus, que Ele entra na sua casa para fazer milagre, Ele entra na sua casa para mudar toda e qualquer situação, né? Ontem eu estava falando sobre Obed-Edom, né, que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom e na casa de Obed-Edom toda a casa foi abençoada, amém? Eu quero ler um texto com vocês aqui, mas antes vou pedir para Ana estar orando hoje, estar aqui comigo, para iniciar em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Maria Helena. Vamos estar orando, colocando mais uma vez, né, nossas vidas diante do Senhor. Esse pequeno culto, né, que Ele possa atingir não somente a nós, mas a todos aqueles que um dia possam estar ouvindo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por mais um dia, Deus de vida, Pai. E entregamos, Pai, mais uma vez nossas vidas nas Tuas mãos, Deus, sabendo, Senhor, que nas Tuas mãos é o melhor lugar que nós podemos estar. Amém, Jesus. Pai, esteja com cada um, Pai, com a Maria Helena, que já entrou, Pai, para estar, Senhor, participando desse culto, Deus, esteja com cada um, Pai, que possa estar entrando agora, Senhor, aqueles que vão estar ouvindo, Pai, Senhor, essa palavra daqui a um dia, daqui a dois, daqui a um mês, não sei, Senhor, mas que quando cada um ouvir possa fazer um efeito, Pai, para que o coração seja atingido, para Amém, que a Jesus. fé seja aumentada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler um texto aqui na Bíblia, que é um texto que fala de um milagre de Jesus muito importante, mas dentro desse milagre tinha outro milagre para acontecer. Eu acho interessante isso, irmão, porque Jesus ele vai operar um milagre, vai fazer segundo o propósito dele, não segundo o nosso. Então eu vejo esse texto aqui de Marcos capítulo 5, no versículo 21 em diante, que as coisas não aconteceram, não sucederam conforme a pedido de uma pessoa, mas foi de acordo com como Jesus caminhava. Jesus, quando caminhava, ele, à medida que ele caminhava, ele via quem buscava ele, quem batia na porta. Quem bate na porta, a porta vai se abrir. Então, aqui no versículo 21 diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, né? E ele estava junto do mar. Primeiro, Jesus atrai multidões, mas nem toda multidão é abençoada por Jesus, né? Tem uma classificação dentro disso aí. Versículo 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, e vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Eu quero primeiramente analisar esse fato. Quem é Jairo? Jairo é o chefe da sinagoga, é o responsável por todos aqueles que entram dentro da sinagoga e ali cultuam a Deus, né? A sinagoga é um lugar de cultuar a Deus pelos judeus. E aí chegavam ali, as pessoas recebiam. Jesus mesmo esteve na sinagoga, né? Fala que ele pegou um livro de Isaías, disse o Espírito Santo está sobre mim para pregar boas novas. Jesus falou na sinagoga. Então a sinagoga era um lugar que ministrava a palavra de Deus, um lugar santo, separado para Deus. É como se fosse um culto, né? E esse chefe da sinagoga
era uma pessoa muito importante dentro da sociedade judaica, mas ele tinha certas proibições com certas pessoas que faziam o quê? Que falavam coisas que não eram coerentes, então ele bloqueava. Mas aqui acontece o seguinte, a filha dele ficou doente. E como a filha dele ficou doente, ele suplicou, ele esperou Jesus vir do barco, Jesus saiu do barco, e ele chegou ali na frente de Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. Isso era muito humilhante. Como assim humilhante? Humilhante no sentido de ele sendo um chefe da sinagoga, se humilhar assim perante Jesus, era um escândalo isso. E ele chega e faz algo tremendo aqui. Ele vai e implora porque a sua filhinha estava à morte. Mas ele faz outra coisa aqui, Ana, mais importante aqui para a gente entender. Ele fala assim, Jesus, impõe as mãos sobre ela. Sabe o que me lembra isso? Quando Naamã chegou para Deus e falou assim, Jesus queria que Naamã, que Eliseu descesse da casa dele, impusesse as mãos sobre Naamã e Naamã fosse curado. Mas o que Eliseu falou? Vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E mergulha 7 vezes. Deus não faz a minha vontade, não faz a sua vontade. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Tudo é feito do jeito dele. Então, aqui ele como via Jesus entrar na sinagoga, impor as mãos e curar as pessoas, aí ele rotulou isso. Jesus, vai lá e impõe as mãos sobre a minha filha, porque ele estava acostumado a ver isso na sinagoga. Jesus curava muitos enfermos impondo as mãos. Mas aí, então ele falou, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Mas aí, continuando aqui, vou pedir a Ana para estar lendo para mim. Continua aqui, amor. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tremendo, né? O que eu vejo aqui é que Jesus estava indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo, mas existiu uma situação que intercalou essa viagem dele para lá. E Jesus, ele não deixa de atender ao necessitado. Aquele que o busca, encontra. Jesus pode estar atendendo 1000 pessoas, 100 pessoas, 99 pessoas, mas se faltar um, ele vai buscar essa pessoa. Ainda mais se bater na porta. Ainda mais como uma mulher que estava com hemorragia durante 12 anos. Sabe o que é hemorragia durante 12 anos, sangrando?
e tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada resolveu, mas aí ela ouviu falar de Jesus e ela disse: esse Jesus vai me curar e vai me salvar. Esse Jesus é poderoso. É como se você que lê a Bíblia e vê todos os milagres na Bíblia e ora assim: poxa, esse está vivo, ele ressuscitou, ele está aqui, ele está na tua casa, está na minha casa, ele está em todo lugar, ele ressuscitou, ele pode me curar, ele pode te curar. Não quero trazer somente para esta mulher, eu quero dizer para mim, para você e para qualquer pessoa, ele pode resolver a situação de qualquer pessoa, porque ele é Senhor. Né? No grego diz Kyrios, ele é o Senhor de todas as coisas. E ali, amados, aconteceu um fato que interrompe a viagem de Jesus Cristo por um motivo de força maior. Que é um motivo de força maior? Uma mulher que toca nas vestes e diz que seria curada. Bastava tocar nas vestes. Que coisa é essa? Que tremenda situação é essa? Eu queria falar só um detalhe, né? Sobre essa passagem que veio agora aqui na minha mente. Quando a gente lê, né, essa passagem na Bíblia, a gente foca na cura física. Isso. Né? Jesus curou uma enfermidade física. Apesar de Jesus também falar que a fé, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Mas Jesus curou a enfermidade física e essa mulher estava procurando a cura de uma enfermidade, correto? Física, né? Física. E ela não... E ela rompeu, ela entrou na multidão, mesmo sabendo que ela podia ser pega, porque ela não podia estar no meio daquela multidão. Ela assim mesmo rompeu todas as barreiras. E eu quero trazer isso para uma realidade da vida de hoje, nossa, daquele que aceita Jesus. As barreiras que surgem na nossa vida, na vida de cada um quando aceita Jesus. E muitas vezes nós não temos a coragem de romper essa barreira com medo daquilo que vai acontecer. Não é verdade? É verdade. Muitas vezes nós deixamos muitas coisas ficar na frente da busca de estar com Jesus. Muitas vezes nós deixamos que o cansaço, a preguiça, o medo de o marido achar ruim. Poxa, eu cheguei agora do trabalho, meu marido não é cristão e eu vou para a igreja, o medo desse marido não gostar, né? Ou criar confusão no casamento, isso impede de romper a barreira de chegar até Jesus. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Com certeza, existe medo, né? Muitas coisas. Muitas coisas. O cansaço, eu cheguei agora do trabalho, não vou na igreja não, vou ficar por aqui mesmo, Jesus entende. Eu não vou questionar se Jesus entende ou se Jesus não entende. Mas quem vai pregar hoje na igreja? Eu não vou não. Então nós deixamos de romper essas barreiras para chegar até Jesus de verdade, porque essa mulher, ela rompeu as barreiras de verdade. E Jesus conhecia o coração dela e sabia que ela estava rompendo essas barreiras para chegar até ele. Jesus não viu essa mulher só quando tocou nele. Aleluia. Amém. Né? Jesus não viu essa mulher, porque Jesus ele vê tudo. Nós vemos só um pedacinho, mas Jesus vê tudo o que está acontecendo. Jesus sabia que o fato dele estar ali, chegar mais tarde na casa de Jairo, que se ele quisesse, ele ia ressuscitar a filha de Jairo, né? Ia curar a filha de Jairo. Não importa se ele ia chegar 30 minutos depois, 1 hora depois, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele né? chegou 4 dias depois e ressuscitou Lázaro. Então,
essa mulher, o que eu quero trazer hoje para nós, que essa mulher, ela não rompeu só para ser curada, né? Ela foi salva. Amém. Né? O coração dela, o Jesus conheceu, viu e falou, você foi salva e foi curada. Amém. Né? Amém. E muitas vezes nós não somos curados, continuamos na casa de Deus, continuamos na igreja, não somos curados, porque o nosso coração não está em Jesus, o nosso coração não está na vontade de romper todas as barreiras para chegar verdadeiramente até Jesus. Nós chegamos superficialmente. Verdade. Nós chegamos de uma maneira superficial, nós chegamos de uma maneira até aonde nos agrada, ou então até onde agrada aqueles que estão ao nosso redor. Né? Não rompemos a barreira como essa mulher rompeu. Essa mulher não se importou com nada, ela queria chegar até Jesus. Amém. Amém? Então foi isso, né, que Jesus colocou no meu coração agora nesse momento, né, que falta muito para nós, como filhos de Deus, romper todas as barreiras da nossa vida, para que nós possamos, cada um de nós, verdadeiramente chegar até Jesus, como Jesus quer, com o coração totalmente voltado para Ele, não importando mais nada. Porque Ele vai ver, né? Como você falou, Ele vai reconhecer, Ele sabia do trajeto, da dificuldade. Não importa se a mãe não quer, não importa, lógico, eu não estou falando de desobediência, tá? Eu estou falando de um coração voltado para Jesus. Então, não importa se meu marido... Mas como que eu vou converter meu marido se eu não rompo a barreira para chegar até Jesus? Como que meu marido ou minha esposa vai ver o que Jesus está fazendo na minha vida se eu não consigo romper as barreiras do mundo, as barreiras que me prendem do mundo? Amém? Uma vez falaram isso para mim, que o marido tem que ver que quando você troca Jesus por ele, você vê que ele vai ver que Jesus é mais importante do que ele próprio para a mulher. Mas por quê? Porque Jesus é mais importante. Jesus é o em primeiro lugar, Jesus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas você não acreditar. E ele vai ver, poxa, eu estou vendo, eu tenho que buscar esse Jesus também, porque ela colocou em primeiro lugar, e eu com certeza creio que ela vai... Existem tantas formas, né, da gente agradar as pessoas, né, que fazem parte da nossa vida, mas nunca colocar essas pessoas acima de Deus, né, acima de Jesus. Amém? Marcos 10:35, ele fala que ele não veio trazer paz à terra, não. Ele diz outra coisa. A paz, Luciana, tudo bom? Que bom que você está aqui com a gente. Ele diz uma coisa aqui em Lucas, em Mateus 10:35. Hoje eu estou demorando mais um pouquinho, porque eu estou com uma ilustre aqui do meu lado. Fala sério. Mateus 10:35 diz assim, ó. Mateus 10:35. Vamos ver. Opa, vou ver se eu acerto. Quem ama mais meu pai e minha mãe. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos da pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Ou seja, tem muitas coisas que a gente impede. Eu digo até que Jairo, quando você falou isso, você me lembrou de Jairo. Jairo fez uma coisa muito importante também. Jairo chegou ali, debruçou os pés de Jesus, foi uma vergonha. Que ele era o responsável pela sinagoga, todo mundo respeitava ele. Deveria me humilhar. Se humilhou. E aí Jesus foi curar. Mas Jesus fez um teste. Como ele pediu aqui para ser curado, ele teve que esperar. Esse texto que você leu foi um texto que, assim que eu me converti, né, eu questionava muito esse texto, eu não conseguia entender
o que que Jesus queria dizer, né? Como que, né? Se contra meu pai, contra minha mãe, como Jesus pode falar isso? Mas quando a gente lê e pede ao Espírito Santo, né, para nos discernir aquilo que quer dizer, não quer dizer que você tem que ser contra seu pai, contra sua mãe, contra sua família, contra seu marido, não. Jesus está querendo dizer que você não pode amar mais essas pessoas do que a ele. Sabe por que não pode? Porque Deus ama mais o seu pai, Deus ama mais a sua mãe, Deus ama mais a sua filha do que você. E Ele quer o melhor para o seu pai, Ele quer que ele seja salvo. Por isso que está a separação. A separação é porque um é de Jesus e o outro vai para o inferno. Como Deus não quer isso, Ele fala que faz separação, por quê? Às vezes o inimigo da própria casa está... Ele diz aqui, ó, assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa, porque quer impedir a pessoa de ir para a igreja, quer impedir a pessoa de ter Jesus. Como você falou, aqui muitas coisas acontecem para impedir você de chegar até Jesus. Então aqui, os inimigos serão... Mas o que Deus quer é a salvação do seu pai, da sua mãe. De todos, né? E o filho não salva o pai não salva o filho, o marido não salva a esposa, nem a esposa. Quem salva é Jesus. E nós salvamos com o nosso testemunho, nós conseguimos, né, salvar com a nossa oração e não agradando a eles em primeiro lugar, né? Com certeza. Aí eles vão ver o nosso testemunho, porque a pessoa converte pelo testemunho. A própria Bíblia diz que o marido se converte na esposa crente. A esposa se converte no marido crente, porque é ele que tem que buscar, ou ela tem que buscar, para poder o marido ir também buscar. Né? A outra coisa que eu quero trazer nesse texto, que já está encerrando, já são 32, chegou a terminar 8h30, ela disse para a mulher assim: filha, a tua fé te salvou. Jesus nunca chamou ninguém de filha. Não é Jesus que está falando aqui. Jesus já está falando: Deus, tu és minha filha. Ela aqui deixou de ser aquela mulher envergonhada, que tinha fluxo de sangue, que era discriminada na sociedade, e passou a ser filha de Deus. Tremendo, é muito poderoso. E mesmo assim, né, para encerrar, né, no versículo 35, falava ele ainda, né? Estava falando ainda com a mulher que ela estava sendo, que ela se tornou filha e tudo, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, do Jairo, né? A quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha aqui. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, tem palavras que vêm para tentar tirar a fé da gente, paralisar, tirar o milagre que Jesus quer fazer. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não ouviu, não deu conversa ao chefe e disse ao chefe da sua: não temas, crê somente crê. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ou seja, não entra ninguém aqui dentro não, que eu vou orar com ela. Chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam, né? E os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. E as pessoas riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, viu que estava todo mundo incrédulo. A incredulidade pega. A incredulidade é nociva, e, né, é uma coisa que contamina. Tomou o pai, a mãe da criança, que queriam ver ela ressuscitar, né? E os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Meu Deus do céu, glória a Deus. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Engraçada coincidência, né? Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Eu quero fechar isso aqui com vocês, hoje com a participação de uma revelação aqui da minha esposa, que eu amo tanto,
e declarar que você que vai ouvir essa mensagem, né? A Rita de Cássia também que está chegando aqui agora, assiste esse vídeo, tá eu e minha esposa aqui, né? Aqui ministrando a palavra de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 ao versículo 43, né? São 2 episódios tremendamente que foi aqui nós trouxemos para vocês da palavra de Deus. Vamos orar por você agora, quero orar, coloque sua vida diante do Senhor. Eu estou sempre aqui às quinta-feiras, às 8 horas, até às 8h30. Hoje eu passei um pouquinho, 8h35. Querido Deus, estendo minhas mãos sobre teus filhos, para que a tua glória, a tua graça, o teu amor, o teu favor, seja com cada um deles e com a família de cada um deles. Amém. E que, Senhor, em nome de Jesus, se há alguma intervenção que tenta separar vocês da casa de Deus, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, seja que isso possa esclarecer vocês, abrir a mente de vocês, verem isso, que existe alguma coisa que talvez está impedindo que vocês tenham mais comunhão com Jesus. Portanto, Senhor Deus, toca na vida de cada um dos teus filhos, em quem ouvir essa mensagem, e entenda que vale a pena servir a Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, e disse que em João capítulo 14, né, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em mim e credes também em Deus, porque na minha casa há muitas moradas. Amém. E quando eu for, eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês com essa palavra, em nome de Jesus. Amém e tchau. Amém. Um beijo, Maria Helena. Um beijo, Luciana. Um beijo, Rita. Manda um abraço pro filhão, pro marido. É muito bom estar aqui com vocês. Amém? Amém. Uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.